Galera, hoje saiu o primeiro episódio do anime Noblesse. A gente tem que se atentar aqui primeiro à pronúncia, porque pode ser que a gente intuitivamente fale Noblesse ou Noblesse. Enfim, eu até fiquei na dúvida como é que pronuncia mesmo, e depois fui ver como é que era Noblesse. Só pra ficar aqui bonitinho, né? Precisamos falar desse primeiro episódio porque a impressão que eu acho que muita gente vai ter, que já tá tendo, enfim, pelo que eu vi nos comentários também, é que foi um primeiro episódio de muito pouco impacto, com pouco entendimento, a gente entende muito pouco do que tá acontecendo ali no primeiro episódio, e algo sem sal mesmo, sabe? É como se as coisas já tivessem acontecido e a gente só estivesse vendo a continuação. E isso não é à toa, porque o primeiro episódio, pra quem não tá ligado, é uma continuação já. Esse é o grande problema desse anime agora nesse primeiro episódio, porque além desse primeiro episódio, a gente já teve em 2016, 4 anos atrás, um OVA contando parte do início dessa história. E não foi pouco mesmo. Foram, na verdade, cerca de 50 capítulos. Esse OVA, que saiu em 2016, tinha a intenção de promover, obviamente, o material original. O quadrinho não tinha aquela intenção, né, pretensiosa de não, vamos aqui trabalhar de forma planejada aqui, porque isso um dia vai virar um anime. Não. Eles decidiram fazer um OVA. E o OVA no comecinho, ele tem um impacto muito grande, ele começa do comecinho mesmo do material original e tem um impacto que é pra ter. Ele passa a sensação que é pra ser passada com o despertar do Noblesse, né, o protagonista, depois de mais de 800 anos dormindo, ele levantando do caixão. Aquele começo do OVA era pra ser o primeiro episódio que a gente viu agora, que foi lançado hoje. Só que a gente não teve isso. Depois, quando a gente tem o resto desse OVA, que tem 30 minutos, o que a gente tem é uma correria para mostrar, na verdade, vários vislumbres do que se trata a obra. Ele não se foca muito em desenvolver os personagens, ele já parte logo para várias cenas de ação. E muitas das vezes, por mais que a gente tenha ali uma certa explicação e tal, né, mas é algo extremamente corrido. São cerca de 50 capítulos. São cerca de 50 capítulos. Se já tinha gente reclamando que The God of High School foi rushado por ter adaptado em 13 episódios mais de 100 capítulos, imagina você colocar 50 capítulos, tudo bem que os capítulos de Noblesse são muito mais curtinhos, né? São muito mais curtinhos, mas ainda assim são 50. E você colocar isso no episódio de 30 minutos. Esse foi o grande problema, porque muita gente não estava avisada que esse primeiro episódio que lançou hoje seria uma continuação desse OVA. Então o pessoal foi assistir esse primeiro episódio e falou, tá, tô entendendo, mas tá, parece que... O que tá acontecendo exatamente, né? Tá ali, mostrou o cotidiano, pouco impacto. A gente não tem a apresentação como é pra ser a apresentação do personagem, como foi no OVA. E como muitas pessoas não sabem que precisam ver esse OVA primeiro, que se chama, né, o Despertar, traduzindo ali, né, bem intuitivamente, mas muita gente não sabe que ele precisa ser visto pra você entender esse primeiro episódio, pode simplesmente achar que o primeiro episódio é algo mediano, sabe? Algo simplesmente mediano, um anime mediano que, mano, não apresentou nada demais, vou embora, vou pro próximo. Então essa é a sensação que passa para quem não tá inteirado do OVA e principalmente do material original. Agora, o grande dilema, acredito eu, deles terem tomado essa decisão de decidir fazer uma continuação desse OVA, talvez tenha sido realmente porque, caraca, será que a gente vai voltar desde o começo, algo que a gente já mostrou, algo que a gente já produziu em animação? Só que ao mesmo tempo que eles podem ter tido esse receio das pessoas pensarem, poxa, já vi esse OVA, tá mostrando tudo de novo, nem vale a pena, já sei o que acontece e parte para a próxima, sabe? Acaba perdendo público talvez por conta disso. Ao mesmo tempo carrega inerentemente o problema de ser um OVA extremamente corrido. Não tem como você desenvolver tanta coisa assim, por mais que o ritmo do material original seja bem corrido, os capítulos eles sejam bem simples, dá para você adaptar bastante capítulos em poucos episódios, mas ainda assim ainda ficou extremamente corrido, são 50 capítulos. Então a gente tem esse primeiro episódio que não introduziu os personagens principais, ao mesmo tempo que a gente tem o OVA que introduz os personagens principais, mas de forma extremamente corrida e acelerada.
sem qualquer tempo para desenvolver esses personagens. No máximo, o protagonista no comecinho do episódio. Ao meu ver, a melhor opção seria ignorar o OVA e simplesmente começar a história tudo de novo, para assim ter tempo de desenvolver toda a história e os personagens. E existe um receio, acredito eu, que mesmo que eles começassem do primeiro capítulo, contar a história do primeiro capítulo, ainda seria um certo problema, porque a gente só vai ter alguma ação dentro da história lá pro capítulo 30, 35, é só aí que a gente tem um pouco de ação. Então demoraria pra gente ter um certo impacto no anime, mas ele teria que ser sustentado pela piada que ele carrega, porque existem 3 grandes pontos fortes dessa história, né? A primeira delas é essa atmosfera vampiresca, que nas cenas onde a gente vê os vampiros eles agindo, né? O próprio Noblesse também, né? Ele agindo, são cenas bem darks mesmo, quando os personagens eles estão em perigo, estão no beco e eles avistam um vampiro, então são momentos bem tensos, a atmosfera muda, até mesmo no material original, que é todo coloridinho, quando a gente tem essas cenas também causa um contraste muito grande e funciona muito bem. Só que, a par dessas cenas, a gente tem também as cenas de comédia, que eu acho que teriam que se sustentar também no anime ao longo desses episódios que não tivessem ação, porque o personagem principal ele acordou 800 anos depois e ele acaba fingindo que é um estudante. Ele avista as pessoas na rua e a maioria delas está com um uniforme escolar e ele decide se disfarçar também com o poder de magia, óbvio, né? Também como um estudante, porque ele achou que assim ele se adequaria mais àquela sociedade. E no meio disso ele acaba aqui, por conveniência, entrando na escola mais próxima e quando ele vê, ele já é um estudante. Então essa pegada já começa a ficar interessante, mas principalmente porque esse personagem, o personagem principal, ele carrega o que eu chamaria, que eu acho que não tem um nome oficial, mas eu chamaria de arquétipo de forasteiro, o arquétipo do forasteiro, porque arquétipos são vários padrões de comportamento, principalmente usados também em marcas, né? Quando elas querem se posicionar de forma publicitária mesmo, elas adotam certas personalidades, né? Para que dessa forma facilite a identificação do determinado público que elas querem atingir. Nesse caso, a gente tem o arquétipo do forasteiro, porque esse personagem ele está sendo inserido nesse mundo sem qualquer conhecimento dele. Muita coisa mudou nesses 800 e poucos anos, né? Então, é como se, por exemplo, a gente tivesse o arquétipo do Thor no primeiro filme, que ele vai pra Terra e a gente tem várias cenas cômicas do personagem tentando se adequar àquele mundo. É exatamente isso que acontece com Noblesse no meio da escola, principalmente somando a temática vampiresca, porque ele tá indo almoçar, por exemplo, né, numa das situações, indo almoçar lá no refeitório da escola e ele vê que ele precisa usar os hashis para conseguir comer, né? E ele lembra dos pedaços de madeira, das estacas de madeira que eram usadas para matar os vampiros, né? E ele vê também, por exemplo, lá no lamen dele, que um dos ingredientes era alho. E aí ele vai e lembra novamente, né, que o alho era usado também contra os vampiros. Ele depois vai jogar videogame com outros estudantes e ele morre nesse jogo, mas ele absorve aquilo, ele internaliza aquilo de forma tão profunda que ele chega e fala, caraca, hoje eu experimentei a morte. Ele realmente acredita que estava experimentando a morte ali, mesmo que seja um jogo. Então, essas cenas são muito boas, abre um leque de possibilidades muito bom e o anime ele teria que se sustentar com isso, né? Ele, o personagem principal, é um cara com extrema presença, né? É um cara todo bonitão também, então, claro que ele entrando na escola como um aluno novo, alto pra caraca, bonito pra caraca, as meninas vão ficar todas interessadas, então toda essa dinâmica escolar funciona muito bem nessa história e contrasta muito bem com os momentos em que a gente vê os vampiros em ação mesmo, né? Quando a coisa fica mais sombria. E claro, o terceiro ponto forte também é que existe um certo efeito Saitama, que eu gosto de chamar, que é pelo fato do protagonista ser extremamente poderoso também, só que ele, na maioria das vezes, ele ficar tentando disfarçar quem ele é. Ele não pode mostrar, ele não pode revelar quem ele é para as outras pessoas. Então, quando ele finalmente entra em ação, aí você percebe que o inimigo ele não vai ter condição de vencer e o protagonista ele finalmente tem o espaço, né, a oportunidade de mostrar todo o poder dele e isso gera um clímax muito bom, que foi o que aconteceu no OVA. Galera, eu confesso para vocês que esse anime ele começou com o pé esquerdo, mas muito forte. Eu não sei se ele vai conseguir se sustentar se comportando como uma continuação desse OVA. Infelizmente eu tenho receio de que essa adaptação tá fadada ao fracasso. Eu vou continuar assistindo, mas eu não vou criar muita expectativa. Lembrando, galera, que a gente tá na campanha quase 300 mil inscritos aqui no canal, então se você não é inscrito, aproveita para se inscrever para acompanhar os próximos vídeos dos animes da temporada que eu for trazer aqui no canal. Aproveita também para ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima, tchau!